Vamos fazer uma oração? Vamos lá. Senhor Deus e Pai amado, nós louvamos e glorificamos a Ti, Senhor. É maravilhoso, Pai, nós podemos nos reunir novamente, Senhor Deus, para continuar aprendendo de Ti. Pedimos que o Senhor venha abençoar esse momento, Senhor Deus, venha usar, Senhor Deus, o Teu cérebro para transmitir conhecimento, que a nossa mente, Senhor Deus, o nosso coração possa absorver tudo, Pai, para nós nos aproximarmos mais e mais de Ti através da Tua palavra, Senhor. Abençoa essa noite, abençoa essa aula, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Deus abençoe a todos. Pessoal que está nos assistindo em casa também. Obrigado por abrir a porta da tua casa e do teu lar. Antes de mais nada, eu não trouxe aqui, né? Mas já falando antes, né? Você que desejar adquirir nosso material aí, camiseta, toalha, caneca, material de coisa aí. Aí vai abençoar o nosso ministério, já abençoar os nossos filhos na África. Eu quero recomendar um livro, Jean, vou te para vocês. Que é Pede pro Jesus Cop. tu acompanhar hoje, só daí no cabeça eu falei. Presta Mas ele não pode segurar? É que ele não tinha pedido, eu não sei, daí vai faltar. Não pedido? Tem nenhum sobrando. Tu vai pedir semana que vem, não chega? Se não dá pra pedir um só, né? Ah, entendi. Ó, de repente você pode pegar o meu. Pode pegar o meu. Porque o meu o meu antigo exatamente tem pouca coisa que muda. Ah, tu tinha, João? Eu tenho soteriologia, a mesma coisa. O livro muda pouca coisa de um ano para o outro. Mas tem, tem uma marcação, não tem nenhum risco dentro, inclusive. Eu vou acompanhar pelo meu antigo, que se mudar alguma coisa, tá, vocês me digam aí, que eu não vou seguir pelo novo. Ok? Gente, isso aqui, então eu quero recomendar isso dentro da... Isso aqui eu vendo bastante, tá? Jesus Cop, a Revolução das Cópias de Jesus. Irmãos, eu tenho lido um livro especial, para você. Eu li um livro especial que é, pra mim, tem mexido com a minha cabeça. E mexido pra caramba, assim. Pode tirar aquele. Vai, senhor. Vai, senhor. Mãozinha aqui pro álcool gel aqui. Opa. O álcool gel não, pô. 70%. Obrigado. Aí, tem na mão. Que pra mim, tem sido um livro que tem mexido com a minha cabeça. Esse é os passos que faria Jesus. Irmãos, eu tô quase terminando ele. Eu acho que falta mais uns 4 capítulos, 5 capítulos só. E é um livro que tem mexido muito comigo, porque tem me feito pensar sobre algumas coisas. Primeiro, a história, para quem já leu, alguém de vocês já leu aqui no Seus Passos para Jesus? Não? Irmãos, esse livro é tremendo. Eu não trouxe ele junto aqui. Deixa eu ver se eu tenho ele junto aqui, vou até mostrar para você. Um livro de leitura. Tem um filme que é O que faria Jesus. Aqui, isso aqui. Ele muda um pouco o nome, mas é O que faria Jesus. Em Seus Passos para Jesus. Esse filme aí. Irmãos, esse livro aqui é fantástico. Tá? Porque esse livro faz nós pensar sobre algumas coisas. Primeiro, a pergunta que eles tomaram para si, uma congregação nos Estados Unidos, foi essa: não fazer nada durante um ano sem primeiro questionar o que é que Jesus faria se fosse ele no meu lugar. Irmãos, é tremendo, a história é real. Agora eu estou na parte em que esse movimento saiu de dentro da cidade e está chegando agora para os estados, as cidades fora. Irmãos, é fantástico. O que Deus fez na vida de pessoas, através dessa pergunta, pessoas da alta sociedade, empresários, pessoas renomadas, a primeira pergunta que faziam sempre: o que é que Jesus faria? O dono de um jornal, o editor de jornal, acostumado a ter uma circulação muito grande, ele olhou para o jornal naquele dia e começou a perguntar o que é que Jesus colocaria no jornal se fosse ele no meu lugar. E ele tirou todas as propagandas de bebida, que a cidade era movida a bebida, né? Bebida, de tabaco, tudo quanto é coisa que fosse prejudicial, e ele arrancou. E isso fez com que ele perdesse muitos clientes, fez com que ele perdesse, mas ele manteve um jornal no padrão de Jesus. O que é que Jesus publicaria se fosse ele o editor? Sabe, pessoas, por exemplo, um cara que era o chefe de uma grande companhia de trem, que movia na época a cidade, né? E ele descobriu veio nas mãos dele provas contra aquela empresa de corrupção. E ele pensou: o que é que Jesus faria se estivesse nas suas mãos? Lógico, não era para ele a carta, então ele pensou: não, posso passar adiante e não vou me encrencar com isso. Mas ele veio o questionamento nele: o que é que Jesus faria? Jesus levaria aquelas provas a conhecimento das autoridades. Ele fez. Perdeu o emprego, perdeu a posição, quase perdeu a família, mas fez o que Jesus faria. E isso tem mexido comigo. Em Seus Passos faria Jesus. Irmãos, eu recomendo muito. Primeiro, não é um livro teológico. Não é um livro teológico. É um livro puramente de experiência com Deus. Em que uma igreja se posicionou. Irmãos, todos que fizeram essa posição eram crentes, já eram cristãos. Congregavam, já eram, sabe? Mas esse era um pensamento para eles: o que é que Jesus faria? E eles viram que tudo que eles estavam fazendo não era o que Jesus faria. E eu comecei a fazer isso, irmãos. Não é fácil. Tem dias aí eu digo: mas é coisa tão simples. Coisa simples, sabe? Mas Jesus não faria isso.
Antes de fazer qualquer coisa, porque às vezes eu me pego normal, a nossa tendência é isso, né? Então você acaba fazendo por fazer, mas aí eu vou me perguntar, será que Jesus faria isso? E o ruim não é quando eu me pergunto, o ruim é quando Jesus pergunta para mim. O Espírito Santo pergunta para mim, Jesus faria isso? Eu sei meu trabalho esses dias, por exemplo, uma coisa corriqueira, né? Para fazer dever, mas será que Jesus faria isso? Para voltei. Jesus não faria isso. Ele, no meu lugar, não faria isso. Então, peraí. Sabe aquele jeitinho brasileiro que a gente tem de fazer as coisas? Será que Jesus faria? Não, Jesus não faria. E eu comecei a me perguntar e fui buscado. Eu sei que, irmãos, é um desafio muito grande, não é fácil, não. É uma coisa que eu vou dizer que eu consigo fazer. Mas estou na terceira semana, quarta semana, eu tenho que fazer isso. Começa na feira do Senhor, é a semana, eles fizeram um ano, irmão. Um ano. Em um ano, Deus tinha mudado a história da cidade. Deus, sabe o que aconteceu? A igreja era muito rica, mas a igreja mais rica da região estava no centro. Tinha um bairro chamado Retângulo, que não tinha poder nenhum do evangelho. Tinha um missionário fazendo trabalho ao ar livre lá, um gato pingado. E esse povo rico saiu da cidade e foi para o Retângulo. E um grande avivamento surgiu naquela cidade, conversão, libertação. Deus moveu as águas. As pessoas entenderam que precisavam ter uma voz ativa na sociedade a partir disso. O que é que Jesus faria se fosse ele ou tá, mas Jesus é Jesus. Não estou falando de Jesus enquanto Deus, Jesus enquanto ser humano. Somente o padrão moral de Jesus. O que é que Jesus faria se nós somos seguidores de Cristo, somos cristãos, então ele deve seguir a Cristo, não deve? O que é uma coisa extremamente natural, não é? Mas sabe o que a gente faz? O que Jesus faria? Aí eu cheguei a semana, por exemplo, nós temos um cronograma ali dentro da empresa, em que a gente recebe um valor X, desde que você esteja exposto a uma certa temperatura. E como a minha função funciona como se eu estou cada mês em um setor diferente. Esse mês com a pandemia, eu tive aí em 4, 5 setores diferentes, então cada dia um escritório diferente lá dentro. Hoje chegaram os meus, nem está agora eu estou lá em outro setor. Então, como eu conheço todo o processo, eu consigo substituir. Daí tinha um pessoal afastado, substituir um outro. Mas aí tem um cadastro agora, devido à vigilância sanitária, ele vai cadastrar quanto período de tempo a gente chega em áreas frias. Como, se for constatado que você não permanece X horas na área, você perde esse valor, você acresce no seu ganho de salário. Não é um valor pequeno. Eu peguei o relatório e comecei a preencher, não, tá errado. Eu não posso mentir. Jesus não faria isso. Tive meu chefe, coloquei para ele aqui, ó. Mais da metade aí, se tiver que perder, eu vou perder, mas não posso mentir. Sabe, nós temos que entender isso, irmãos. O que Jesus faria? Mas pastor, não, irmão, mas é uma bênção, sim. Deus vai te abençoar sobre pouco, sobre muito. Agora o negócio é isso. O que é que Jesus faria se fosse ele no lugar? Às vezes a gente não tem, irmão. Às vezes para passar, a gente acaba fazendo vista grossa e tal. Mas pastor, isso é ser muito crentão, não é isso, irmão? É ser cristão. Então vai ser bíblico. Então eu tenho pensado muito sobre isso. Muito bom esses dois livros. Olha, Jesus Cop e Em Seus Passos para Jesus é muito bom. Esse que eu estou quase terminando. Eu tenho me deliciado lendo, já estou até com medo de não terminar, porque é uma coisa muito gostosa. É um dos primeiros livros que eu leio que não é teológico. É um livro puramente de experiência, né? Mas muito bom para quem desejar ler. Vamos lá para o nosso livro então? Vamos falar sobre soteriologia, ou o uso da sotéria, né? Salvação. Vamos falar sobre salvação, para você que nos assiste em casa. Vamos falar sobre salvação. Eu pretendo terminar um conteúdo hoje, embora eu quero dizer para você que se nós abordarmos somente o que o livro diz, nós vamos abordar aí pelo menos uns 4, 5 assuntos diferentes. 4 aulas, mas 4, 5 assuntos diferentes. Mas nós vamos entrar no que eu gosto de falar, no nível universitário, que não vai entrar muito, né? Nós temos 12 assuntos para falar. 12 assuntos totalmente diferentes. E eu sempre faço a pergunta, antes de começar. Vocês querem que nós abordemos somente está no livro aqui? A gente não falar só está no livro aqui. Ou vocês querem entrar no profundo do negócio, até onde eu sei, até onde eu já entrei. Né? Vamos entrar um pouquinho mais com a experiência que Deus vai me dar aqui. Mas a gente pode entrar um pouquinho mais profundo, que é como eu disse, é um nível bacharel, uma coisa um pouquinho mais profunda. Vocês querem só o que está no livro, vocês querem o que tem aqui para nós aqui? Começa pelo que está no livro e vai aprofundando, né? Vamos lá. Vamos lá. Geralmente os olhos você vai profundo aí, então vamos lá. Não faço pergunta para educação, eu vou Vamos lá, vamos ler então. A gente precisa ler a introdução, porque é uma parte um pouquinho mais chata. Vamos ler a introdução um pouquinho. Antes da introdução, quero ler um texto para vocês aí. E nada, eu estou lendo um livro agora, Comentário de Romanos, comentado por João Calvino. Irmãos, tem que um dicionário para entender o que o homem quer falar. É muito profundo, irmão. É muito profundo. Ele vai dizendo assim, não me achei por digno de escrever um comentário sobre tal epístola, sabendo que homens mais proeminentes e estudados do que eu escreveram comentários anteriores com maior profundidade. João Calvino diz aqui. João Calvino, cara, que foi espetacular, né? Irmão, estou lendo comentários, são 560 páginas,
Muito bom comentário sobre Romanos. E olha o que escreveu sobre salvação, nada mais, nada menos que Martinho Lutero. Olha só o que ele escreve. Eu tinha um profundo anseio de entender a epístola de Paulo aos Romanos, mas era impedido de fazê-lo, em virtude de uma única expressão, a justiça de Deus. Já que eu entendia como a justiça pela qual Deus é justo, ele lida justamente em punir o injusto. Uma questão de lógica, né? Minha situação era que, embora eu fosse um monge impecável, e me via diante de Deus como um pecador, com a consciência perturbada, eu não estava confiante de que meu mérito seria suficiente para aplacá-lo. Ou seja, ele tinha entendimento de que o mérito era suficiente para salvar ele, né? Portanto, eu amava a Deus, eu amava um Deus justo e irado, mas odiava e murmurava contra ele. Ele fala dos pecados dele, né? Entretanto, eu apegava-me ao querido Paulo e tinha um desejo ardente de entender o que ele queria dizer. Noite e dia eu ponderava, até que finalmente pude ver uma ligação entre a justiça de Deus e a declaração de que o justo viverá da fé. Então compreendi que a justiça de Deus é aquela justiça pela qual, tão somente por meio da sua graça e misericórdia, Deus justifica-nos pela fé. Naquele momento senti que havia nascido novamente e adentrado as portas abertas do paraíso. Toda a Bíblia, então, adquiriu um novo significado para mim. E aonde anteriormente a justiça de Deus havia me enchido de ódio, ela agora se me tornava inexprimivelmente doce, enchendo-me de um amor muito maior. Então essa passagem de Paulo tornou-se para mim como um portão para o céu. Quando ele lê, mas o justo viverá da fé, pela fé, né? Foi tremendo. Isso aí é Martinho Lutero, pai da reforma, falando. Veio como um cara tão estudado, ele é o seguinte, olha, para mim era difícil entender o que Paulo estava falando. E o próprio Pedro vai falar isso, né? Às vezes Paulo serve umas coisas tão difíceis de entender, né? Mas é porque sem a revelação de Deus, irmãos, por isso que a teologia, irmãos, sem a graça, ela perde a graça, ela perde o sentido, porque a profundidade do conhecimento está em conhecer a Deus, e nós conhecemos através do estudo, mas nós temos a revelação do estudo através da graça dele, porque se a graça dele não se manifestar, se não tiver a revelação dele para nós, e quando eu falo de revelação, não estou falando de dom, estou falando da revelação de Deus, porque nós conhecemos Deus a partir do momento que ele se revela para nós. Não tem pessoa que estão há 20, 30 anos na igreja e não se converte? Tem pessoa que está pregando, e o cara conhece mais Bíblia do que você e não se converte, porque Deus ainda não se revelou para ele. Enquanto, olha o apóstolo Paulo, quem é que era mais judeu do que Paulo, mais conhecedor da Bíblia do que Paulo? Ele mesmo vai dizer, quanto a mim, eu era fariseu, o perseguidor da igreja, mas aí de repente a caminho de Damasco tem uma visão e Deus se revela para ele. Tanto é que cai as escamas dos seus olhos, né? Porque Deus não põe as escamas nos olhos dele. Veja que tremendo. Deus não. Olha, o encontro de Paulo a caminho de Damasco é o seguinte: ele teve um encontro com Deus, tivesse montado, eu acredito que tivesse montado a cavalo, né? Porque não ia fazer um quilometragem a pé, um homem importante, né? Como Paulo. Mas se Paulo tivesse cavalo ou tivesse a pé, independente disso, a Bíblia diz que ele cai. E aí ele chega depois que Ananias vai na casa de Judas e ora por ele, e cai 2 escamas dos olhos. Paulo, irmão, Deus não coloca 2 escamas nos olhos de Paulo. Paulo já estava com aquelas escamas. O que acontece é que quando Jesus se manifesta para Paulo, Paulo consegue se ver quem ele era de verdade. O Saulo de Tarso, cego, achando que sabia de alguma coisa. Quando Ananias ora por ele, as escamas caem. Ou seja, a partir do momento ele começa a ver de verdade. A verdade, para entender a história, a verdade é que Saulo já estava cego antes, as escamas já estavam ali. Porque a vida que ele via não revelava Jesus, agora Jesus se revela e ele manifesta que ele é de verdade, cego. E aí quando Ananias ora, ele cai as escamas, ele começa a ver de verdade. E aí de repente o cara que é perseguidor começa a pregar e tem sido descido por um cesto escondido, né? Porque a revelação de Deus é muito grande ali. Vamos ler ali na introdução, irmãos? Vamos ter que ler um pouquinho aqui para a introdução do nosso assunto. Terminologia, né? Definição corrente. Vamos lá? Vamos começar. Quem começa lendo aí? Puxa a frente, meu irmão aí. Soteriologia é a disciplina da teologia sistemática que se ocupa do estudo sobre a origem, desenvolvimento, aspecto divino e humano e natureza da salvação em Cristo Jesus. Teixeira define
soteriologia como sendo o capítulo da teologia que trata de como o homem se apropria da salvação adquirida por Cristo em seu favor. Olha só, definição etimológica. Outro irmão pode ler para mim? O vocábulo soteriologia é um termo teológico composto por duas palavras gregas. Soteria significa salvação, cura, recuperação, redenção, remédio, bem-estar. E do substantivo logia, cujo significado primário é estudo, tratado ou ensino. Isto posto, em sentido literal, soteriologia é o estudo, ensino ou tratado acerca da salvação. O termo salvação deriva-se do latim salvare, salvar, e de salus, saúde, ajuda, e traduz o termo hebraico, Yeshua, e cognatus, largura, facilidade, segurança. Significa a ação ou resultado de livramento, preservação de algum perigo ou enfermidade, subentendendo segurança, saúde e prosperidade. O substantivo grego, sotéria, ocorre cerca de 45 vezes nas escrituras neotestamentárias, enquanto o verbo sozo, salvar, conservar do mal, socorrer, ocorre 106 vezes. O verbo sozo traduz cerca de 15 verbos hebraicos, dos quais os mais importantes são yasha, libertar, salvar, e malak, escapar e salvar. Não, pode terminar. Os termos gregos e hebraicos que expressam o significado de salvação são tão inclusivos que uma definição adequada do contexto deve perceber cada declaração semântica, as quais devem ser analisadas de acordo com o uso do termo em seu tempo e contexto cultural. Isto sendo observado, percebe-se que os termos sozo e yasha e seus cognatos ou derivados nem sempre expressam um significado teológico específico, podendo referir-se tanto à salvação física quanto ao livramento moral e espiritual. Ou seja, quando falamos de salvação, há um termo adequado para falar de salvação. Está falando de socorrer, de livramento. Porém, sabemos que o livramento do Novo Testamento aqui vai muito além. O judeu, aqui na próxima parte, falar sobre salvação no Antigo Testamento, a salvação do Antigo Testamento era livramento, ou seja, aguardava-se salvação. Esperava-se, por exemplo, que quando Jesus viesse, o Messias viesse, ele viesse como líder militar. Por isso que Jesus não foi aceito pelos judeus. Esperava um líder militar, alguém que viesse para livrar o seu povo. Porém, a promessa para o Novo Testamento era do Messias. Não era, irmãos, a salvação da mão do governo romano. Não era da escravidão romana, porque a escravidão romana, irmãos, veja bem, a promessa de livramento do Messias é muito anterior à formação do Império Romano. É muito anterior à existência do opressor romano. O judeu, irmãos, estava nas mãos dos romanos por consequência dos seus próprios pecados, por desobediência. Primeiro, eles vão parar nas mãos dos medos e dos persas por consequência de não obedecer a lei mosaica, de não guardarem o sábado, 70 anos, e por isso passaram 70 anos lá presos, lá como pagamento, como Deus julgando o fato de terem obedecido a lei mosaica. Porque hoje eu estava lendo ouvindo um comentário, assistindo um comentário, inclusive, de Augusto Nicodemos, que ele diz o seguinte: olha, a existência da salvação, da lei, perdão, ela só existe para provar que o homem é mau. A lei mosaica só manifesta a maldade do homem, só manifesta que o homem é pecador, porque a Bíblia diz que todos os homens debaixo da lei são encerrados debaixo do pecado, para que nenhum deles possa ser salvo. Ninguém é capaz de cumprir toda a lei, somente um cumpriu toda a lei, que foi Jesus. E aí, todo homem está encerrado debaixo desse pecado. Eu falei isso na escola bíblica, inclusive. Todos os irmãos estão encerrados debaixo do pecado. Então, Israel agora é escravo romano, não é por consequência, irmãos, vamos dizer assim, por consequência de uma escolha deles ou de juízo divino. Não, é consequência dos pecados. Os seus erros levaram a estar debaixo do juízo romano. Então, eles esperavam alguém que viesse livrar eles do juízo romano. Essa era a promessa, mas não era a promessa que Deus tinha para eles. A promessa era um libertador para os seus pecados. Porque estar debaixo do juízo romano era consequência do pecado. Deus não ia agir, irmãos, no efeito, Deus ia agir na causa. E a causa dos pecados era o fato de estar encerrado debaixo dele. Aí Jesus vem com outra linha de pensamento. Não vem um líder militar, vem um cordeiro manso e humilde de coração. Vem com uma coisa diferente, sabe? Ele esperava um líder. Então, para o Antigo Testamento, a questão de salvação era no livramento. E Deus levantou um libertador, por exemplo, como é nos casos dos juízes. Deus levantava um salvador para eles naquele momento. Agora eles esperavam alguém que viesse salvar dos pecados. Tanto é que Jesus, naquela conversa que tem com Pilatos, eu gosto daquele diálogo, né? Inclusive preguei sábado sobre isso.
que naquele diálogo com Pilatos, ele chega assim, olha, o Pilatos para ele, tu és o Cristo, tu és o rei, diz alguma coisa sobre ti, o que tu diz de ti mesmo, né? E Jesus fica em silêncio, tu não sabes que tem poder sobre ti para te dar a vida ou para tirar elas? Não. Aí Jesus fala, peraí, não, tá entrando uma coisa não é tua. Até que tu estava no poder, agora mudou de figura o negócio. Nenhum poder que terias se não fosse te dado. Ou seja, eu te dei poder sobre a minha própria vida. Porque ele é antes de todas as coisas. Então Jesus lá na eternidade já havia adiantado, porque a eternidade para nós, para Jesus é a mesma coisa, a eternidade é ele. O nosso Deus é a eternidade. E lá no passado, no nosso eterno passado, ele já havia programado nas mãos de Pilatos ele ter entregado a autoridade de sua vida. Ele disse, olha, porque o meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, meus céus pelejariam por mim. Aí vocês não entenderam o negócio aqui, vocês não entenderam que nós não vamos, a nossa batalha não é contra a carne e contra o sangue, como Paulo vai dizer mais tarde. Né? Eles esperavam um libertador, esperavam um salvador, porém Jesus não vem para salvar o homem das mãos do Império Romano dos judeus, Jesus vem para salvar das garras do pecado, porque o homem pode aprisionar, né? mas o pecado ele escraviza, ele te... E aí eu coloco uma pergunta já no começo, a gente iniciar a aula aqui. Quem precisa ser salvo? Salvação, mas quem precisa ser salvo? Quem é que precisa de salvação, irmãos? Aí elas fazem todos, né? Nós vamos generalizar todos. Mas todos quem? Olha só que tremendo. Se quiser anotar aí, eu passo rapidinho aqui no quadro. Eu gosto de ser anota, então sempre tem muito texto bíblico, é bom que você traga um caderno, tem muita coisa. Mateus, acho que vou ter que colocar uma canetinha aqui. Esse aqui vai. Esse aqui vai. Mateus, capítulo 9, versículo 1 e 2. Quem é que Jesus precisa? Por que Jesus quem é que precisa ser salvo? Os perdidos. Quem mais vai ser salvo? Eu estou usando exemplo, claro. Vai entender já. Romanos 3 e 19. Os acusados. Vai entender por quê. Quem precisa ser salvo? Salmo 69, verso 1 e 2. Os afogados que estão se afogando. Quem mais? Lucas, capítulo 19, versículo 10. Os que não encontram o caminho. Como assim, pastor? Por que os perdidos? Porque os perdão, aqui não é os perdidos, perdão, aqui eu errei, perdão. Aqui é os doentes. Perdão. Por que os doentes? Porque só os doentes precisam de um médico. E Jesus é o médico por excelência. Só os acusados precisam de um advogado. O advogado, lembra que eu falei esses dias numa aula aqui, ou foi numa teologia, só a Bíblia? O advogado, mas eu falei uma aula aqui, que o advocatus, que para nós é chamado do Espírito Santo do Novo Testamento, o advogado era aquele camarada, para quem não está assistindo em casa, era uma pessoa, por exemplo, o irmão Israel. Israel tem uma dívida, ele tem uma dívida. E aí o termo advogado hoje é alguém que toma a causa de outra pessoa para defender ela, né? Só que essa pessoa é paga. O termo original do advogado era o seguinte: o Israel tem uma dívida, ele não pode pagar, eu posso pagar a dívida. Então eu vou lá e digo para o dono, vou lá e digo para o irmão Juliano, que é o dono da dívida, que é o credor, digo, irmão Juliano, é o seguinte: a dívida do Israel a partir de hoje é minha, eu estou pagando para ti. O Israel está livre, eu estou comprando a dívida. Então logo eu vou lá e quito essa dívida. O que acontecia antigamente é que isso é uma tradição do Brasil, inclusive até anos atrás, hoje mudou-se para Serasa e SPC, né? Mas o SPC e o Serasa antigamente era em cima do balcão, da venda, onde é que a venda, todo produto que você comprava era atrás do balcão. Tinha o balcão na frente, você comprava atrás. Eu não lembro dessa época, claro, né? Sou de 90 para cá, mas diz meu pai que era quando era pequeno que era assim. Aí tinha eu posso mentir, dias não faria isso, né? Eu fui em uma loja aí que era assim aí no interior. Comércio, tinha de tudo, né? Secos e molhados. Já ouviram falar nisso, né? Aí lá atrás, o pessoal, não é, loja na minha época não se pendurava mais, mas o pessoal pendurava uma viga em cima o nome de quem estivesse devendo. Se o cara não pagasse, ficava o nome dele exposto. Todo mundo chegava lá e falava assim: ó, eu vou nem estar devendo aí, ó.
Pensa só, e era assim, era a regra, todo mundo tinha. Então o que acontecia? Só rentinha de bem grande, e o valor, inclusive, só tirava de lá o dia que você vai pagar. Como é que era entrar no lugar que queria pagar, irmão? Imagina a vergonha. Né? Mas nós estamos falando na época de honestidade, que a nossa cabeça está muito a nossa mente consegue imaginar isso com facilidade. Nós vivemos num mundo de corrupção, mas na época não, na época, como diria meu pai, um fio de bigode vale mais que qualquer um documento, né? E aí, pendurava lá atrás. Esse mesmo termo, com o advogado, era o seguinte: eu ia lá, o irmão Juliano tinha o nome do Israel lá pendurado. Israel está devendo tanto. Resultado, a fama ruim corre mais que a notícia boa, né? E acontecia em todo lugar, sabe, todo comércio que Israel devia lá, então ninguém mais vendia para Israel. Não, tu deve ir lá para o Juliano. Aí o advogado ia lá e dizia: Juliano, a partir de hoje eu estou pagando a dívida do Israel daqui. O Juliano vai fazer o quê? E aí escreveu um documento assim, ó: Israel pagou, não deve mais nada. Ivonei pagou o lugar dele. Para pregar lá. Tudo ia chegar assim: o cara pagou a dívida. E o que ele ia fazer? Ia redigir um outro papel como esse, ia colocar na ponta de uma madeira e ia dar para mim. Aí o Israel chega lá na casa do Otávio, na venda do Otávio, diz: eu quero comprar. Não pagou o Juliano? Não, paguei? Não, como é que tu prova? Chamava o advogado chegava com a madeira, tá aqui, ó, todo mundo pode ver. Eu paguei a dívida dele, não deve nada para ninguém. Por isso que Jesus cravou na cruz. A cédula de dívida que estava sobre nós foi cravada na cruz por causa disso. Por isso que o texto, vamos dizer, é uma linguagem espiritual e há uma linguagem judicial por trás, porque envolve a questão judicial por trás disso. Quando Jesus cravou na cruz, nós diz o seguinte: olha, eu paguei, todo que olha, por isso olhai para mim, vós todos, servos da terra, sede salvos. Por quê? Na cruz, Jesus cravou lá, está pago, eu assumi a dívida deles. Por isso, Paulo pode escrever aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Por quê? O advogado pagou. Hoje o advogado é alguém que vai lá defender, pago e lucrando com isso, né? No passado não era assim, até porque o advogado mesmo pode defender uma causa, em algumas épocas, né? Eu li sobre isso, me foge agora do tempo certo, mas ele seria o que? Se ele perdesse a causa, ele seria condenado junto. Então se o Israel fosse morto, por exemplo, eu perdesse uma causa em um julgamento, isso aqui é uma outra linguagem já. Eu poderia, se eu fosse advogado dele, eu ia ser morto junto, cumpriria o mesmo crime que ele. Mas aqui no termo advocados, que é o termo que deriva de assumir a culpa de alguém, eu compraria a dívida com o Juliano que pertencia ao Israel. Israel, a dívida é mais tua, é minha agora. Agora eu vou pagar para ele. Mas aí depois por exemplo, ele pagava para ti, né? Não, eu assumi a dívida dele, não esperava nada de volta. Nada. A dívida, eu simplesmente ia lá e assumi. Por isso, vê como é que isso aqui não é até inconcebível para a gente, né? Como é que eu vou assumir a dívida do Israel sem ele me devolver? Não, eu estou pagando a tua dívida. A partir de hoje, esse mesmo termo pode ser comparado com o termo do remidor. Não é a mesma coisa, mas parecido. Por exemplo, quando a passagem de Ruth, né, e Noemi, eles voltam, quando eles vão para as terras de Boaz, antes vão para as terras inimigos, dos Moabitas, eles deixam as suas terras todas ali. Então, eles vendem ali, só que havia o ano da remissão a cada tantos anos, eu acho que era cada 40 anos. Não vou ser exato porque eu vou falhar. Acho que não era 70, que é... É o ano no sétimo, né? É o ano do jubileu. Jubileu, 50 anos. 50 anos. O ano do jubileu, voltava-se a terra, voltava a possessão daquela pessoa. Só que para eles precisava ter um remidor, um parente próximo para assumir aquilo. Boaz faz isso. Boaz é o parente, todo mundo sabe, Boaz é pastor pela Ruth, aquela coisa toda, né? E daí para dar um jeito, engambelou o parente mais próximo e tal, engambelou para ficar com a Ruth. Verdade foi essa aí, né? Mas deu certo. E ainda bem, né? Daí minha família de Jesus, vem de Jesus, né? Mas ele fez uma engambelada ali, baseado numa coisa parecida. Ele assume uma dívida. Eu assumo a responsabilidade, eu vou cuidar delas a partir de hoje. E isso não é o mesmo termo, mas é parecido para entender, parecido. Então quem é que precisa de um advogado? Quem é que precisava ser de salvação? Um acusado precisava de um advogado. O que mais? Os que estão se afogando precisam de salva-vidas. E os que estão perdidos no caminho, os que não encontram o caminho, precisam de alguém que os guie. E eu conto sempre aquela passagem que está no livro de William Seymour, Philip Yancey, o Eclipse da Graça, onde ele diz o seguinte: o Eclipse da Graça, se quiser ler um livro bom, leia o Eclipse da Graça. Philip Yancey diz o seguinte, que ele estava um dia caminhando nas terras do Colorado. Para quem não conhece, como eu, o estado do Colorado, ouviu falar, né? É a região dos Estados Unidos onde, perto do Texas, que é a região onde o sol ele se põe, e por ele se põe esse é um lugar muito plano, então fica tudo vermelho, por isso Colorado, e a terra lá é vermelha também. E lá onde tem os grandes cânions, por ser um lugar desértico, né,
Os grandes cânions, onde havia os rios, enfim, o pessoal vai para lá caminhar e tal. E ele foi caminhar, só que é normal o pessoal se perder por lá. Então, a cada tantos quilômetros ou metros, enfim, tem um marco que dá a direção para ele se achar no mapa, né? E ele foi caminhando, que é um lugar muito bonito. Ele vai contando o livro que ele está caminhando e uma hora ele se perde. E não consegue mais se encontrar. Ele fica nervoso porque ele se lembra que à noite ninguém suporta passar a noite no relento, porque mora congelado, mora de frio, de hipotermia, né? Então ele começa a lembrar daquilo e ele lembra que está de bermuda, ele não está preparado para passar a noite ali, não tem uma tenda, não tem nada. E começa a ficar angustiado, o celular não pega. Ele olha para o mapa e não se encontra. E quando ele começa a ficar angustiado, ele pensa em clamar por Deus, de repente vê um cara lá de longe caminhando. Uma pena na mão, caminhando normalmente. Ele corre desesperado. Ele, quando ele corre desesperado, ele chega nele, abraça eles, me mostra, eu estou perdido. Quando ele mostra o mapa assim, eu estou perdido. Aí o caminheiro vem do meu lado, ele conta, ele escreve muito bem, Filipenses escreve muito. E ele pega e apenas ajusta o mapa e mostra que eu não estava perdido. Eu apenas não consegui encontrar o caminho de casa. Cara, é tremendo. A humanidade não encontrava o caminho de casa. Deus não jogou o homem para o esquecimento, irmão. Só não conseguiu encontrar o caminho de casa. E aí Jesus vem e diz o quê? Eu sou o caminho. Aí foi por causa Isaías, diz o caminho andai nele, né? Não tem um caminho, irmãos, o caminho. Né? É interessante que eles falam assim, que Paulo chega em uma cidade e diz assim, e aqueles que eram da seita, esses da seita do caminho, né? Que inclusive os que são chamados daqueles da seita do caminho. Coisa tremenda, né? Ser conhecido por isso, né? O caminho. Quem é o caminho? Esse caminho tá aí, ó. O caminho é Jesus. Andar nele. Não é andar, é sobre ele, né? Tem umas pessoas que usam, tem um texto bíblico que fala sobre, no Gênesis, Nimrod, um grande caçador diante da face do Senhor, né? Diz assim, a pessoa não acha, nossa, Nimrod era um cara tremendo, Deus abençoe, porque diante da face, é que o termo diante, ele não está dizendo que ele estava andando com o Senhor, quer dizer que ele estava na frente, Deus estava tudo atrás. Tanto é que ele é um cara que é amaldiçoado, porque ele está na frente. Então aqui, andar no caminho, quer dizer, estar andando com ele. Prossigamos, vamos lá. Segunda pergunta. Por que as pessoas estão perdidas? Primeiro, quem precisa ser salvo? Primeiro, por que nós temos... Agora a pergunta. Por que as pessoas estão perdidas? Por que afinal de contas estão perdidas? A gente fala de salvação. Como é que chega uma pessoa e diz para ela que ela está perdida? Aí você diz para ela, eu vim aqui falar para você de Jesus, você precisa aceitar Jesus para você ir para o céu, você precisa ser salvo porque você está no pecado. Como é que você vai confrontar alguém assim? Me diz quem em sã consciência você vai confrontar alguém e dizer assim, você está no pecado, você vai para o inferno. Como isso? Bobear no lugar você vai sair correndo de cachorro. Um amigo meu foi minha ovelha, né? Fui pastor dele, chegou assim, pastor, eu fui talvez ter contado aqui, eu fui evangelizar uma casa, orei uma semana, jejuei, a gente ora e não vigia, né? Jejuei e fui na casa do irmão, hoje eu fui preparar uma lista, assim, uma folha de papel desse tamanho, cheio de texto bíblico contra idolatria. E eu estou lendo agora o livro que estou me terminando, que é Kryptonita, que irmãos, é só sobre idolatria, mas não é idolatria quando fala de imagem, estatueta, não é nada disso, idolatria que nós criamos dentro de nós, é tremendo nesse livro. Kryptonita. E ele foi na casa dessa família e preparado uma folha pronta. Eu já fiz isso, irmão. Isso é coisa tremenda, coisa da nossa fé é tremendo, né? Fazendo coisa da fé é bom, ruim quando a gente faz já com tempo pão de fé já, né? E aí eu fui preparado. Quando eu conto aqui, tem gente que acha que eu estou falando de mim, mas não é de mim, é desse irmão mesmo. E ele foi preparado, chegou na casa do irmão lá, e chegou lá e disse, pastor, eu fui lá, fui preparar, cheguei lá, tem um brigaceiro naquela casa, pastor. Cheguei, sentei na varanda, entrou na casa, me cumprimentou muito bem, e deu uma puxada para mim, mas um brigaceiro, pastor, um brigaceiro, disse, meu Deus, demônio muito conta, já é demônio, você já voltando, porque eu estou aqui, agora eu vou esperar a hora certa. Se ninguém dava uma oportunidade de falar, disse que o pessoal aqui ia brigando e tal, e ele disse, Jesus, quando abriu uma folga, eu vou tirar, já com a mão no bolso, tirar essa folhinha para falar todas as verdades para eles aqui. Quando ele deu um vácuo, essa mulher veio para fora, mexeu o chumarão para ele e disse, olha, quase que eu ia dizer o nome dele agora, ô fulano, é o seguinte, você é crente? Sim. Pessoal, Deus respondendo, olha, você pode vencer a nossa casa. Eu vou dizer uma coisa, você vai ser crente nesses crentes aí, esses vizinhos, que vem falar para mim tirar minhas imagens dentro de casa, dizer que isso aí vai para o inferno, isso é demônio. Porque como você é crente, você pode vir, assim você pode vir, mas se é para ser crente, nós gostamos de crente, você não gostamos, porque nem esses vizinhos não queremos saber deles. Isso ele guardou de volta, fui bem quietinho para casa. Então, sabe, nós temos que saber que a gente ora bastante, irmão, a gente vigia muito pouco, né? Ah, mas pastor, mas é verdade? Sim, irmão, a verdade tem várias formas de ser dita. Né? Tem que saber a hora certa também. A palavra certa dita a seu tempo é como maçãs de ouro e salvas de prata.
Maldita fora de tempo, irmão, você acaba arrumando inimizade para o resto da vida, então tem que saber como colocar. Não é que a gente tem que achar jeitinho, verdade é verdade, pronto. Mas saber dizer a verdade também conta. Pastor, mas é assim mesmo, vai para o inferno e tal. Como é que vai chegar? Aí como é que vai chegar para ele, para a pessoa vai dizer o seguinte, um dos maiores problemas nossos hoje, irmão, é como chegar nas pessoas, e principalmente agora, nesse período de pós. Porque a gente vai passar muita vergonha agora. Quem estiver firmado em Jesus vai passar muita vergonha. Vamos questionar nós. Esse dia colocou uma frase lá, o seguinte, lá num grupo lá do trabalho, inclusive, porque agora aprendemos que a igreja não cura ninguém e tal. Eu até ia responder, mas a verdade não cura, a igreja nunca curou, né? Mas eu disse, não. Agora é hora de sim sobre a cabeça, entender o que Deus está fazendo com o Brasil e com o mundo, né? Deus está fazendo, sabe que isso aí que é permissão do Altíssimo. Eu fiquei na minha, fiquei de boa vontade, aí eu responder, os dedos ficaram nervosos, eu não posso. Guardo o pé, né? Guardei. Porque, vou entrar no debate, a Bíblia, se não entrar em debate, não leva a lugar nenhum, né? Então não vale a pena, né? Tem que se debater. E você sabe que não vai poder mudar a mentalidade da pessoa, mesmo não vale nem a pena. Mas agora vem um questionamento, como é que nós vamos falar de Jesus? Agora morreu a Fabiana Anastácio, né? Fabiana Anastácio, né? Aí morreu, meu Deus do céu, os idiotas nas redes sociais debatendo, irmão, não perca tempo debatendo. Mas eu digo os idiotas, não sabe falar um monte de besteira, né? Falar que, porque onde é que está o Deus deles? Somos de Deus, irmão. A Bíblia diz que o louco diz não a Deus. O louco diz não a Deus, irmão. Tem vergonha mais. Não, deixa, deixa, fala. A mulher morreu. Foi pro céu. Se foi preparado, foi pro céu, acabou-se. Quando chegar no céu, eu te louvarei, não cantava isso? Amém. Perdemos uma grande voz. Amém, irmão, vai estar na eternidade, o lugar que foi preparado. A gente fica, mas morreu, foi com Jesus, irmão. Então, irmãos, que a gente para para pensar, né, que como é difícil na nossa natureza humana nós entendermos que morrer é lucro. Pois é, o apóstolo Paulo vai dizer sobre isso. E isso que eu digo, às vezes a gente fica tão preso e olha, e a gente enxerga a bênção de Deus muitas vezes como saúde, a bênção de Deus como viver feliz e tal, mas essencialmente não é isso. Não. Né? E às vezes, e como é fácil de se confundir com isso, né? Porque os bens deste mundo, irmãos. E quando a gente fala bens, não é só bens materiais. Não, bens desse mundo é saúde, é vida abundante, é comida farta, e aí vamos pensar em outras coisas, né? Felicidade conjugal. Tudo é muito lindo, mas não é disso que Deus está falando, não foi por isso que Ele morreu por nós, né? Isso é consequência dos nossos atos, de como nós escolhemos viver. Semeadura. Agora, não tem a ver com salvação, e às vezes a gente... E aí as pessoas acham que aí atos, irmãos, confundem atos com... Nós vamos falar muito sobre atos de salvação, né? Os atos de salvação são resultado da graça em nós. Veja bem, são resultados. Não é que eu faço isso para ser salvo. Eu faço isso por consequência de eu já ser um salvo. As pessoas confundem muito, porque nós temos que fazer isso, porque veja bem o que eu li antes sobre Martinho Lutero. Eu achava que tudo que eu fazia por ser um monge impecável, eu achava que mesmo assim não era o suficiente para aplacar a ira de Deus, porque os atos de salvação são resultado. Logo eu fui salvo, agora isso está sendo gerado em mim a partir da graça de Deus. Eu uso uma frase sempre, não é um ato de fé, é o efeito da graça. Né? Então, mas a pessoa foi salva, então a partir daquele momento ela começa a praticar o que ela está vivendo, essa nova experiência de Jesus. E aí eu estou usando o exemplo da Fabiana Anastácio, porque é o seguinte, quem não sentiu a falta, quem não vai sentir a falta da mulher, não vai cantar demais. Quem que vai, mas vamos dizer que ela não se cuidou da saúde, irmãos, quem para morrer, vai morrer, pronto. Tem uma frase do Catecismo Católico Antigo, de 1950, né? Sim. A morte para outra religião é tristeza, né? E para o crente é alegria. É alegria, né? cara. Tu vê o velório de crente, o pessoal está conversando e tu chorando, chora, sente, claro. Mas não é tipo aquela tristeza, né? Não peso. Né? Chora, sabe? Tu olha para o cara e diz que tu tá melhor que eu, né? Cara, na eternidade. Sofrendo, né? E ele tá ali, né? De forma fria mesmo, bem frio mesmo, bem frio. Raramente falo isso, mas de forma bem fria. Quem partiu com Jesus, irmão, está não é muito, está muito, mas muito melhor que nós, porque já venceu. E aí quem partiu com Jesus, e todo mundo que partiu com Jesus, nós temos esperança, vocês recordam, porque ninguém pode tirar a esperança de nós, né? Aí a pessoa partiu daí, tem uma frase que é assim, católico do Antigo, diz o seguinte: por que viemos nós ao mundo? Pergunta, embaixo a resposta, se não para nos preparar para a vida eterna. Cara, até eles sabiam disso, né? Então, aí mais a pergunta, por que as pessoas estão perdidas? Por quê? Porque como é que a gente vai chegar a falar para elas agora? Por que estão perdidas? Tem alguns fatores que estão perdidas. Primeiro, se quiser anotar, eu dito aqui, não precisa copiar daqui. Se bom, eu só dito o texto. Romanos 2, 14 ao 16. Por que eles estão perdidos? Porque por rejeição à revelação bíblica.
por rejeitar a verdade. Irmãos, o grande fator, rejeição, Romanos capítulo 2, versículo 14 e ao 16. Por que são perdidas? Por rejeitar a revelação bíblica. Pode colocar o jeito que você achar melhor, você seguir o que eu estou falando, né? Pode fazer uma anotação, por rejeitar o Senhor, enfim. Pastor Gonei, sabe lá em Romanos 1, do 18 em diante, eu não sei se o Paulo está falando dos gentios, né? Ele fala também que a graça de Deus está revelada a todos, né? Só que eles não enxergam porque não querem. Há uma grande questão aí. O apóstolo Paulo tem umas coisas que ele fala, que ele coloca, por exemplo, porque Paulo é um cara sábio, inteligente, porém não tinha sido revelado para ele a verdade. Então, está revelado para todos, sim, mas não está falando diretamente sobre isso, porque quando ele fala assim, está revelado a todos, ou seja, todo mundo tem acesso, porque aqui entra o contraponto, todo mundo tem acesso a essa graça, sim, todo mundo tem acesso. Se nós olharmos o modo quando devemos olhar por esse livro, eu vou falar um pouquinho mais sobre o calvinismo, mas olhando para a nossa visão, todo mundo tem acesso à salvação, não tem? Agora, então, daí nós fizemos uma escolha, então, ser salvo, né? Uma escolha, livre-arbítrio, né? A gente fala sobre livre-arbítrio, quem sabe hoje ainda, ok? Mas se é assim, então é uma ação humana ser salvo. Logo, o homem decide ser salvo, porque ele escolhe ser salvo. Ele olha para Jesus e diz, eu queria ser salvo, mas não quero hoje. Isso é uma escolha humana. Eu estou falando dentro de uma visão arminiana, que é a nossa teologia. Tem duas visões bem claras aqui, que existem, sempre vão existir, e glória a Deus, porque senão a gente ia pensar de um jeito só. Vamos entender isso. A visão arminiana diz que o homem tem o livre-arbítrio, livre escolha. Então, logo, ele vê a salvação e ele escolhe ser salvo ou não, certo? Então, é uma escolha humana. Certo? Então o homem pode escolher ser salvo. Então logo, a salvação não é um ato divino, é um ato humano. O homem não tem nada na salvação. Dependendo, né? Dependendo do ponto de vista. Porque a salvação continua sendo um ato divino. Porque quem dá a salvação é Deus. Sim. Então o ato é divino. Quem provém a salvação é Deus. Quem provém a salvação é Deus. Então a salvação é divina. Escolher por ela é um ato humano. Eu posso escolher eu querer ou não querer, mas quem provém a salvação é Deus. Então, aí eu vou entrar no contraponto. Então, se eu posso escolher ser salvo, logo também posso, se eu escolher não ser salvo, eu estou anulando a cruz de Cristo, para não tem significado nenhum para mim. Né? Aí entra outra questão do pensamento calvinista. Tem uma diferença gigantesca entre hipercalvinismo e hiperarminianismo. Isso aí não é loucura. O calvinismo diz o seguinte, que a salvação é um ato totalmente divino. É um ato, primeiro, a salvação não é um processo. A salvação é um ato, não tem... É um processo salvífico, tal, até a nossa teologia ela falha nisso, porque ela vai ensinar até uma forma de pensamento que é um processo. Não, o processo é santificação. Salvação é um ato, ponto. Aí eles dizem que o cara foi salvo também nunca mais se perde. Aí eu vou entrar no outro pensando, será que isso é verdade? Aí eu posso falar que é impossível que aquele que tenha sido revelado para si e que negou que ele pode ser salvo. Né? Então é uma coisa, irmãos, muito complexa essa questão de salvação. É muito complexa, por isso que Romanos é muito forte. Irmãos. Romanos é o que ele vai dizer aqui. Pastor, o senhor pensa assim? Eu penso sim que existe livre-arbítrio, não existe livre-arbítrio, então... Até porque daí se nós pensar, então, tudo bem, então o ato da cruz, essa salvação é 100% de Cristo, ele morreu na cruz, ele diz que ele morreu por todos. Então todo mundo está salvo. Aí o calvinismo diz assim, que esse todos está limitado àqueles que foram predestinados à salvação. Aí entra, entende? Aí pastor, mas explica isso aqui, por que eu estou falando isso aqui no começo? Você vai gerar muito, irmãos, esse nosso tema é muito bom para falar sobre isso. Por quê, irmãos? Aí, todo aquele que crê. E aí? Aí entra a questão que eu gosto de falar muito, irmãos, é tremendo isso. Que eu falo sempre, que é o rio de duas margens. Irmãos, é inegável a questão da predestinação que é bíblico. E a predestinação, mas o arminianismo vai dizer que a predestinação é a presciência de Deus sobre quem vai se salvar. Aí fica meio aleatório esse negócio aí também. O que não está errado, mas fica meio aleatório. Então vai existir a predestinação, estou falando isso no começo porque a gente tem que entender uma linha de pensamento. E vai existir o livre-arbítrio sim, o livre-arbítrio é bíblico. Qual é o grande cisma entre essas duas de pensamento? É o problema do mal, e eu não vou nem entrar aqui no problema do mal, nós temos um debate ferrenho, irmãos, com um pessoal da faculdade tremendo sobre o problema do mal, porque se Deus é bom, como é que Deus criou o mal? O mal não foi criado por Deus, Deus é bom, então o mal vem da onde? Então o mal não existe, sabe? O grande cisma que existe é o problema do mal e o livre-arbítrio. Porque se o homem pode escolher ser salvo, então ele tem o poder de salvação. Se o homem não pode escolher ser salvo, então o livre-arbítrio não existe. Se o mal não existe, por exemplo, então, porque Deus é bom, então Deus não pode criar o mal. Irmãos, é uma discussão, um debate gigantesco, já se arrasta por séculos e não vai chegar ao fim, na minha opinião. Então eu gosto de frisar sempre o rio de duas margens.
Independente da margem que você estiver, o rio continua indo para o mesmo lado, que é o lado da salvação. Mas independente se eu creio que a salvação é por livre-arbítrio, que a salvação é por predestinação, o fato é de que se eu estou salvo, Deus quis que eu fosse salvo. Ponto. Se eu estou salvo, Ele se revelou para mim. Ponto. Mas é por livre-arbítrio que eu escolhi. É por predestinação porque Ele me escolheu. Porque daí, irmãos, tem texto bíblico para defender os dois lados. Não fostes vós que escolhestes a mim antes, eu escolhi a vós e vos nomeei. Ou seja, Ele deu poder para nós ainda. Para que vários frutos nosso fruto permaneça. Aí vem outro texto, eu vou falar muito sobre esse texto, sobre a questão de todos, porque todos é o que mais define a nossa teologia, né? Todos, que não fomos escolhidos em um grupo separado, eu fui escolhido todos para a salvação. Peraí, né? Então todo mundo deve ser salvo. Todo mundo é salvo. Entende? Então, independente do lado que você estiver, a margem do rio, ela corre para o mesmo lado. Aí esse debate, mas debate vale alguma coisa? É legal ter, porque eu acho que as duas linhas são certas. As duas linhas são certas, porque esse é o mistério da salvação. É o mistério da salvação, primeiro. É o mistério de Deus fazer carne e nos salvar, já é um mistério. Isso é o que para mim está dentro, é maior que qualquer mensagem apocalíptica. É o que está dentro daquilo que está guardado para aquele dia, não está revelado para nós. E olha, vou mais a fundo, dificilmente eu acredito que alguém vá receber esse tipo de revelação sobre isso aqui na Terra. Até porque se alguém receber essa revelação, aí essa pessoa vai ser maior do que a outro pensamento, ele vai jogar todo aquele pessoal no inferno. Porque hoje a maioria esmagadora dos cristãos são arminianos, teologia arminiana, livre-arbítrio. Só que até bem pós a Revolução, a Reforma Protestante, a maioria esmagadora eram todos calvinistas. Vamos pegar aí, irmãos, os grandes pregadores, Charles Spurgeon, esse pessoal tudo aí era tudo calvinista.